Show, vamos lá. Pessoal, boa noite, então, novamente. Então, o tema aqui da nossa palestra hoje é instalando o Debian em disco criptografado com essa camada de Lux, certo? A gente vai seguir esse sumário, o que é Lux, sumário bem sucinto. Por que utilizar o Lux, né? Qual é a finalidade ali? Por que eu devo utilizar o Lux? Vamos partir para uma prática depois, uma mini prática ali de instalação do Debian 12 já com Lux. Depois vamos criar algumas partições, criptografar o disco, mostrar para vocês isso aí na linha de comando, sair um pouco ali do instalador gráfico do Debian, né, que já faz isso praticamente automatizado para a gente. E vamos criar uma partição ali na mão, na linha de comando, para a gente entender um pouquinho desse mundo aí de Lux. E depois faremos uma breve conclusão. Então vamos lá. O que é o Lux? O Lux ele foi criado ali por Clemens Frohwith em 2004, tá? E originalmente ele foi destinado ao kernel Linux. Tá? Então ele é uma especificação de criptografia de disco. É algo que foi criado para fazer essa criptografia do disco. Ela é implementada pelo módulo de kernel, dmcrypt, e administrada no Debian pelo conjunto de ferramentas do pacote Crypt Setup. Então, para você ter esse pacote de ferramentas, com a apt install Crypt Setup, você tem tudo isso aí já no Debian instalado para você, pronto para criptografia de disco. O que é o Lux, né? É Linux Unified Key Setup, é a abreviatura aí da sigla do Lux. Lux é o padrão para criptografia de disco do Linux. Então, ao fornecer um formato padronizado em disco, né, ele não só facilita a compatibilidade entre as distribuições, mas também permite o gerenciamento seguro de várias passphrases do usuário. O que quer dizer isso? Então, se eu tenho um HD, hoje em dia, ele está ali criptografado, está com a camada de Lux nele, está formatado e tem uma camada de Lux nele. Vamos supor que eu utilizava ele, um HD externo, utilizava ele em uma outra distribuição Linux. Utilizava, por exemplo, no Ubuntu. E agora eu quero montar esse HD, eu quero trazer ele aqui para a minha máquina, para o Debian. Então, ele suporta esse padrão, como é padronizado, ele suporta que eu coloque esse padrão Lux em qualquer sistema operacional Linux ali. E a parte de gerenciamento seguro de várias passphrases, a gente vai ver mais para frente. Vou mostrar para vocês ali o que é uma passphrase. Uma passphrase nada mais é do que uma chave sua, uma senha, digamos assim, que você usa para criptografar o arquivo que vai criptografar o disco, certo? Então, essa aí é uma passphrase. E o Lux, ele permite várias passphrases de usuário. A gente vai ver mais para frente. Ele suporta até 32 passphrases aí inseridas no Lux. O Lux, ele armazena também todas essas informações de configurações necessárias no cabeçalho da partição. A gente vai ver, então, que os 512 primeiros bytes ali da partição, eles são destinados a um cabeçalho do Lux. E eu vou mostrar isso aí para vocês na prática, vai ficar mais claro o que eu estou falando. E qualquer problema que eu tenha no restante da partição, eu tendo um backup desse cabeçalho, desses 512 primeiros bytes ali, eu consigo transportar todos os meus dados e não perdê-los, visto que eles vão estar criptografados, né? Então, isso aí é um fato importante aí também do Lux, para que todos saibam. Por que utilizar o Lux, né? Muita gente fala, poxa, mas eu vejo lá na hora do instalador do Debian, tem disco criptografado, disco com LVM. Por que eu devo utilizar o Lux, né? Primeiramente, porque é software livre, ele está empacotado no Debian, simplesmente, e ele já faz parte ali integralmente do instalador nosso do Debian, tá certo? Então, a instalação com Lux, não, é muito simples, não é um bicho de 7 cabeças, então não vejo motivos para um usuário doméstico mesmo, que não tenha muito conhecimento ali da linha de comando, não trabalhe com servidores, eu não vejo motivo para o usuário não criptografar o seu disco, seja em casa ou no trabalho. Por quê? Porque o que eu evito o Lux, né? Ele dificulta que pessoas mal intencionadas eles leiam seus arquivos pessoais, seja em casa ou no trabalho, tá certo? Então, mas minha máquina no trabalho, tem tudo lá gravado, alguém pode mal intencionalmente ter acesso àquela sua máquina ali, montar aquele HD em outra máquina, usar um disco, um pendrive bootável ali, montar aquele HD e ver todos os seus dados que você tem salvo ali na sua máquina. Se tiver essa camada de Lux, essa criptografia Lux, a pessoa não vai conseguir montar esse disco, ao menos que ela saiba a sua passphrase, tá certo? Por padrão, o Lux ele já utiliza uma criptografia, digamos, forte.
EES, tá certo? Com uma chave de 512 bits. Então, se você não fizer nada, não configurar nada, somente vou mostrar isso para vocês no instalador, somente adicionar essa camada de LUKS, por padrão, já vai ser uma criptografia forte, dependendo da sua passphrase, do tamanho da passphrase, vou falar isso posteriormente também na hora da instalação. Até os dias atuais, ela é uma criptografia inquebrável, digamos assim, por tempo de processamento que demoraria para quebrar essa criptografia, tá certo? Então, é uma criptografia considerada ainda nos dias atuais uma criptografia forte. E você pode criptografar todo o disco, inclusive o swap do seu disco ali. Você pode criptografar ou a partição swap, né? Ou então, como muitos fazem hoje em dia, cria o swap no arquivo, né? E automaticamente aquele swap ali também vai estar criptografado no seu disco. Com exceção da partição que tem o init-rd, né? Que tem um bootloader ali, senão a máquina não consegue subir. Mas aí alguém pode perguntar, mas aí eu não consigo criptografar meu bootloader, vai subir meu kernel, então isso aí pode ser uma vulnerabilidade. Sim, pode ser, realmente, não tem jeito. Tá? Se você realmente quer ter aí depende do nível de paranoia de cada um, né? Se você realmente quer ter um bootloader, um init-rd ali criptografado, aí você tem que trabalhar com uma mídia externa, botar a mídia externa, criptografar aquilo ali, iniciar o sistema, e depois você retira essa mídia externa, você fica com você essa mídia externa, aí depende da necessidade de segurança de cada um. Ela permite que os usuários incluam chaves ou passphrases de backup. Como eu tinha falado, então, o padrão LUKS2, ele suporta até 32 slots de chave, enquanto o LUKS1, ele suportava apenas 8 slots, tá certo? Então, hoje em dia, o padrão já automático ali do Debian já é o LUKS2, então ele já vai suportar 32 slots de chaves. Mas para que eu vou querer gravar 32 passphrases ali naquela partição? Vamos supor, um exemplo, tá? Vamos supor que você usa esse HD, seja um HD externo no trabalho, e esse HD várias pessoas têm acesso, tá certo? A esse HD. Você e o pessoal do seu turno ali, vamos supor que você trabalha ali em 3 turnos, o pessoal do seu turno também tem que ter acesso àqueles arquivos criptografados ali. Então, para a gente não compartilhar uma passphrase, né? Cada um pode ter sua passphrase, inserir lá nessa camada LUKS, e cada um com a sua chave particular, sua passphrase, vai conseguir descriptografar aquele disco ali. Tá certo? E você também pode ter mais de uma passphrase. Você tem uma passphrase, tem uma outra de backup, caso você esqueça uma outra, você pode cadastrar até 32 passphrases ali que vai dar origem à descriptografia do disco. Ele é compatível com LVM, né, gerenciamento ali de volume lógico. Vai ser a forma como a gente vai instalar ele no Debian. O Debian ele já faz o LVM ali também no instalador transparente ali para o usuário, automático, e também é compatível com RAID. Além disso, ele pode ser usado também na Apple macOS, né, o sistema lá chamado de File Vault, e com Windows o BitLocker. Também é tudo compatível com LUKS. Então, agora a gente vai partir realmente para a parte da instalação do Debian 12 com LUKS. Vamos lá, para a prática aqui. Então, aqui eu tenho uma máquina virtual, tá? Que ela vai ser alvo da nossa demonstração. Nessa máquina virtual, eu tenho um disco, que é o disco principal da máquina, aqui com 8 GB, capacidade de armazenamento. E tenho também um disco secundário nessa máquina que eu vou utilizar como se fosse uma mídia removível, um pendrive, por exemplo, de 1 GB, 1024 megabits aqui. Tá certo? A gente vai subir aqui o instalador, ver se está aqui, já está o Debian 12 em DVD. Ok. Então vamos subir essa máquina aqui para instalar e demonstrar para vocês a instalação do Debian 12 já com LUKS. Aqui na parte do instalador gráfico, então a gente vai instalar realmente ele graficamente, para ser o mais simples aqui para o usuário final, né? Instalação gráfica. Aqui na escolha do teclado, escolher o teclado português do Brasil. Essa parte aqui eu não vou me ater muito a essa parte aqui inicial do instalador, tá certo? Acho que isso aqui, a maioria do pessoal que já instalou o Debian pelo menos uma vez já passou por essas telas aqui, mas eu vou passando aqui item por item aqui. Então, país Brasil, teclado, configuração do teclado português brasileiro, é o meu caso aqui.
Aqui ele está carregando alguns componentes ali da ISO, do DVD. Já está subindo a rede, testando a minha rede. E prontinho. Aqui o nome da máquina, eu vou deixar a máquina Debian, mesmo, nome da máquina. Nome do domínio, não tem um domínio aqui configurado. Aqui a minha senha de root. Então, vou botar inserindo aqui a senha de root desse sistema. Nome completo para o usuário, Thiago Andrade. E nome de usuário para conta, eu vou botar o nome de Andrade. A senha aqui para o meu usuário também. Aqui a configuração do relógio, vou deixar Distrito Federal, GMNT-3, no nosso caso. E aqui ele vai começar a parte do particionamento. Então, essa parte aqui que a gente tem que se ater. Então, a primeira opção, o particionamento assistido, ele vai usar o disco inteiro. O que ele vai fazer aqui nessa partição? Ele simplesmente vai pegar o Debian e vai instalar no disco inteiro, partindo do barra somente. Não é isso que a gente quer. A segunda opção aqui, ele usaria o disco inteiro e configuraria o LVM, tá? O gerenciamento ali de volume lógico. Também não é só isso que a gente quer, tá certo? Eu não vou me ater aqui à parte de LVM. E a terceira opção dele é realmente o que a gente está procurando, que é usar o disco todo e usar LVM criptografado, certo? Então, podem ver que no instalador ele não fala nada sobre Lux, ele só fala sobre criptografado. Ok? Mas, por trás, a gente vai ver que ele está usando ali o Lux implementado ali pelo Crypt Setup. Aqui, como eu tinha mostrado para vocês no início aí da instalação, eu tenho 2 discos. Então, o primeiro disco de 8 GB, o segundo disco, o que eu vou fazer de pendrive lá na próxima demonstração, vai ser o de 1 GB. Então, a gente vai querer instalar ele no VDA, tá certo? De 8 GB. Vamos lá. Aqui, ele pergunta se eu quero todos os arquivos em uma única partição ou eu vou querer a partição minha barra home separada, tá? Geralmente, a gente separa essa partição home, tá? É uma boa prática a gente ter essa nossa barra home separada. Então, no caso aqui, eu vou criar ela separada, mas aqui não vai fazer tanta diferença para um usuário comum, um usuário que, vou instalar o Debian pela primeira vez, mas já instala a barra home separada aqui por padrão, tá certo? Vamos lá. Aqui ele pergunta, ele fala para mim, ó, você tem a partição aqui do VDA, seu disco é o VDA, você vai realmente, isso aqui vai ser formatado e tudo mais. Você quer gravar essas mudanças no disco e configurar o LVM? Sim. Então aqui ele vai configurar agora o LVM para mim, fazendo todo o particionamento ali do meu disco. Vai demorar um pouquinho aqui, mas acho que dá para esperar que é rápido. O disco é pequeno. Mais uns 30 segundos ele já acaba. Aqui ele está preenchendo o disco, ele está sobrescrevendo o meu disco. Tá? Esse disco ele não estava vazio, já tinha uma instalação nele. Já tinha uma outra instalação do Debian nele, então ele está sobrescrevendo todo esse disco aqui. Já está terminando. Prontinho. Aqui nessa etapa, ele está solicitando para a gente a nossa fast phrase, que a gente falou lá no início da apresentação, a nossa frase secreta criptográfica, ele chama aqui. Aqui tem uma parte importante que ele já fala aqui para a gente. É recomendável que frases secretas, que essa fast phrase, tenha um tamanho igual ou superior a 20 caracteres. Lembra que eu falei para vocês lá no início que essa criptografia do Lux 2, o básico já, ela já é considerada uma criptografia forte, mas ela depende do tamanho da sua passphrase. Então, aqui, por segurança, o Debian ele diz para você colocar uma passphrase realmente no mínimo de 20 caracteres aqui nessa passphrase. Tá? Aqui eu vou botar uma passphrase um pouco menor, só para demonstração.
tá certo? Mas é importante que vocês criem uma passphrase com no mínimo 20 caracteres. Então, você digita ela uma vez, repete ela novamente embaixo, para ver se está correto, e clique em continuar. Aqui ele vai iniciar a parte de particionamento do disco, certo? Já está fazendo o particionamento. Aqui ele pergunta para você se você realmente quer usar todo o tamanho que você tem do disco, no meu caso 8 GB. Ele já diz aqui o tamanho máximo, 8.1 GB. Eu vou querer utilizar todo o meu disco para instalar o Debian. E aqui ele mostra para mim já como vai ficar a instalação do meu disco. Aqui ele já fez o particionamento para mim automático aqui. Eu não preciso mais alterar nada, tá certo? E aqui vocês podem ver, eu já tenho meu VDA, ele já dividiu aqui a parte do boot, já criou essa segunda lógica, que vai estar o LVM, já tem aqui a camada de Lux também, aqui o meu swap, que vai estar criptografado também, o meu barra root, meu barra, na verdade, que ele chamou de volume lógico aqui root, e aqui o meu volume lógico home, que vai ser o nosso barra home. Lembra lá que a gente colocou o barra home separado, certo? Se a gente tivesse colocado tudo na mesma partição, esse barra home aqui ele não ia existir. Estaria tudo dentro do barra. Essa é a única diferença ali que a gente fez na hora de particionar o que é o padrão ali do instalador do Debian. Então aqui a gente vai finalizar o particionamento e vamos escrever as partições aí no disco. Aqui ele pergunta para mim, que ele vai estar particionando então o LVM root, que ele chamou de volume lógico root, que vai ser o nosso barra, e o volume lógico home, que vai ser o nosso barra home, e o swap também. Ele pergunta se está tudo ok. Sim, vamos continuar. Então, viram que ele já particionou o sistema, foi bem rápido, tá certo? Ele particionou, já fez o file system ali, né, que a gente diz que é o formatar o HD, e agora a gente já está instalando o Debian, a partir da parte da instalação. Vai demorar aqui alguns minutinhos, ele vai baixar alguns pacotes ainda do kernel que já atualizou. Esse DVD ainda está com a versão de empacotamento anterior, já tem uma nova já no repositório, ele já vai fazer essa atualização também para a gente, daqui a pouquinho. O barra boot não foi criptografado, né? Não, nesse caso não. Barra boot não está criptografado. Bacana. Vejam que ele já faz isso automaticamente. Ele já cria o barra boot com ST2, já faz isso tudo transparente para o usuário. Então não precisa entender de formatação de disco, de montagem de volume lógico, não precisa entender nada disso para você criptografar seu disco. É bem simples mesmo. Está instalando. Beleza, aqui ele está perguntando se eu vou querer ler uma mídia adicional de instalação. No caso, não. Usar um espelho de rede, sim. Vou configurar aqui agora a parte do repositório que ele vai utilizar para atualizar o Debian, atualizar os pacotes do Debian. Vou utilizar um repositório no Brasil e o deb.debian.org. Utilizar esse mesmo. Aqui, caso eu tivesse algum proxy ou para sair para a internet, ou algum proxy de armazenamento de um cache de pacotes aqui, não é meu caso. Não vou colocar nenhum proxy, deixar em branco. Aqui ele já está lendo o espelho na internet, já está fazendo a atualização dos pacotes que estavam já desatualizados. Desde que foi montado o último instalador do Debian, o último DVD do Debian. Já está atualizando esses pacotes. Mais alguns segundos aí a gente já termina a instalação do Debian. Então, vejam que é bem rápido, bem simples, bem prático, tá certo? Então, assim, a gente não... E é uma camada que ela não vai fazer diferença no seu disco. Cai o desempenho do disco? Não, o disco não cai o desempenho.
Até no final da palestra vou mostrar algumas referências, e na referência tem um artigo muito bacana, falando, ele fez um benchmark sobre o disco criptografado, o disco todo criptografado, o disco parcialmente criptografado, e realmente o disco todo criptografado ele tem um benefício grande ali. Então ele não cai a velocidade de leitura, cai, mas é muito pouco, é imperceptível ali para nós usuários, certo? Então realmente vale a pena você utilizar isso aqui na hora de instalar ele, seja no seu desktop, localmente, uma máquina que você não tirou de lugar, e mais importante ainda, seja no notebook seu ali, que você usa, transporta aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Aqui eu vou configurar a participação de utilização do concurso de pacote. É importante isso aqui também, para a comunidade aí do Debian, os mantenedores. Aqui eu não vou selecionar nenhuma interface gráfica, tá? Para não ficar muito longo aqui a nossa apresentação. Eu vou deixar somente ele na tela preta, no terminal. Um servidor SSH mesmo e utilitários do sistema padrão. Utilitários padrão ali do sistema. Está obtendo mais alguns arquivos necessários para finalizar a instalação. E já a gente já vai partir aí para rebootar essa máquina e ver o resultado disso aqui que a gente está criando agora. Agora ele vai instalar meu Grub, tá? Ele pergunta se eu quero instalar o carregador de iniciação do Grub no seu disco primário. Sim, quero instalar no disco primário. Ele vai perguntar qual disco, que é o meu disco primário, visto que eu tenho 2 discos. Eu vou instalar no VDA, que é o meu disco aqui principal. Agora é a última etapa aqui da instalação. Ele já vai finalizar. E a gente já vai poder rebootar essa máquina e ver aqui o nosso disco criptografado. Fazendo os últimos updates. E prontinho, já está pronto aqui. Já foi completada a nossa instalação. Eu vou continuar, ele vai rebootar. Só que a gente vai ter que interromper aqui para... Deixa ele rebootar, ele vai cair no instalador novamente, porque ele está bootando aqui pelo CD-ROM. Vamos forçar aqui desligar ele. Pronto. Agora a gente vai botar com o nosso disco principal aqui. Então pronto, já estamos com o Debian instalado. Estamos aí no Grub dele, bootloader. Vai subir o kernel e vamos nessa. Aqui, senhores, acho que não sei se está pequeno aí na apresentação, acho que está dando para ver bem. Aqui, o que ele está solicitando para mim? Ele está solicitando a minha passphrase, lá no meu VDA. Aqui ele criou o VDA5 Crypt. Ele está solicitando minha passphrase para descriptografar meu disco, certo? Então, inicialmente, eu vou digitar aqui uma passphrase aleatória, que é a passphrase errada. Vejam que ele não vai descriptografar meu disco. Ele vai dizer que não tem chave ali disponível com essa passphrase, tá certo? Então, agora, digitando a minha passphrase correta, ele faz a descriptografia, utilizando a chave de descriptografia, e pronto. Meu sistema aí já está iniciado, tá certo? Agora eu vou partir aqui eu vou abrir um terminal para ficar mais fácil aqui o nosso entendimento aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver meu IP.
Ok, final 11, tá certo. Final 10, SSH, final 11, vamos lá. Ok, vou subir para root. Tá? A gente vai fazer alguns procedimentos aqui, a gente vai precisar do root. Prontinho. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui. Acho que dá para ver, tá certo? A partir de agora, então, a gente já está na linha de comando da nossa máquina aqui, que a gente acabou de instalar o disco. Vou mostrar aqui para vocês, ls_blk, e aqui está meu disco criptografado. Então, ele tem o VDA 5, tá? Ele criou aqui o nosso LVM, nossos grupos aqui de LVM, e vejam que esse disco aqui já está, ele bota aqui no tipo crypt, já está criptografado esse disco. Ok? Como eu tinha dito lá no início, então, se a gente quiser utilizar o nosso Lux, né, a gente utiliza ele com a ferramenta crypt, o pacote, né, crypt setup. Tá? Nesse caso aqui ele já está instalado, mas só para demonstrar para vocês. E eu vou instalar também um leitor aqui de hexadecimal, Exil, e vou mostrar aqui para vocês aqueles 512 primeiros bytes ali da nossa partição. Então, ele disse aqui que o Crypt Setup ele já está instalado na sua versão mais nova e somente vai instalar o Exil aqui para a gente. Prontinho. Já está instalado. Vou mostrar aqui para vocês a nossa partição. Lembra que eu tinha 2 discos, tá certo? LSBLK. Eu tinha 2 discos aqui. Eu tenho um disco VDB, que vai ser o nosso pendrive, que a gente vai criptografá-lo também. Pode ser um pendrive, pode ser um disco, pode ser um outro HD, tanto faz, tá certo? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como está esse nosso VDB. Vou dar um pipe red key para mostrar somente as primeiras linhas aqui do pipe. Pode ver que a partição está zerada, tá? A escrita dela está toda zerada. Realmente, eu não tenho nada aqui nessa partição /dev/vdb, tá certo? Então, agora a gente vai começar realmente a criptografia aqui do nosso VDB, no nosso pendrive, nesse caso aqui do exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então, crypt setup, -v, nosso caso um lux format, /dev/vdb, ok? Aqui ele pergunta realmente de você vai sobrescrever isso aqui para sempre, certo? Então, ele pede essa confirmação aqui para a gente. Ele pede para a gente escrever sim, yes, né, em letras maiúsculas aqui. Aqui é a nossa passphrase, a nossa senha para o /dev/vdb. Eu vou criar uma senha aqui também. Ok, aqui ele pede para verificar essa senha. Verifiquei, e agora ele já está criando, formatando aqui, né, com a camada de Lux, meu VDB. Ele diz que o comando foi feito, e aqui ele diz, o slot de chave 0 foi criado. Lembra que eu falei para vocês que tem 32 slots? Então, esses slots vai do slot 0 ao slot 31, tá certo? Então, o próximo... Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu tinha mostrado para vocês em hexadecimal o nosso disco, né? Ele estava zerado. Vou mostrar aqui no RED agora. Vou mostrar menos 20. Dá para ver? Como que está aqui meu disco. Então, ele estava totalmente zerado. E aqui agora ele já tem um cabeçalho Lux. Tá certo? E nesse cabeçalho, vou mostrar mais algumas linhas aqui. Podem ver que aqui está toda a configuração da partição Lux. Então, o slot 0, o tipo Lux 2... mais o que aqui? A gente viu lá na instalação, ó, o tipo de criptografia, ESXTS, que eu falei com vocês lá no começo, ok? E várias outras informações aqui do cabeçalho do Lux. Bom, então agora, vamos lá. Continuando aqui nossa criação do nosso pendrive, né, criptografado. O que eu estou fazendo agora? Eu estou usando esse comando crypt setup. Eu vou abrir, né, open, o meu /dev/vdb, que no meu caso é meu pendrive, e eu vou mapear isso aqui com pendrive-cripto, certo? Pendrive-cripto.
Então, eu vou dar um nome aqui, cripto mesmo, de criptografia em português, para a gente saber que isso aqui foi a gente que criou, e não o sistema operacional. Criei, ele está pedindo a senha do meu disco, do meu VDB, do meu pendrive. Ok. Prontinho, tá certo? Agora com o comando crypt setup, vou dar um status no meu pendrive cripto. E vejam que ele já está aqui ativado. Ele mapeou o meu dev VDB no pendrive cripto. Isso aqui vai para onde? Vai para /dev, /mapper, /pendrive cripto. E já está ativado aqui para a gente. O tipo, ele mostra o tipo, mostra as informações mais importantes aqui da criptografia Lux. Tá certo? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar realmente um file system para isso aqui. Tá? Preciso formatar agora esse disco. O que eu vou formatar ele? Vou formatar ele com mesh4, /dev, /mapper, /pendrive crypto. Já formatou para a gente aqui. É um disco, é um pendrive ali de 1 GB, né? Foi bem rápido. Ok? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar ele. Vou demonstrar para vocês que eu consigo montar ele aqui no meu sistema, né? No meu dev. Então, eu vou criar um diretório aqui no mnt pendrive, vou chamar de pendrive. E agora eu vou usar o comando aqui, mount. O que eu vou montar? O /dev, /mapper, /pendrive crypto, aonde? No meu /mnt, /pendrive. Prontinho. Se eu der um df aqui, -h, vejam que eu já tenho meu /dev, /mapper, pendrive crypto montado agora lá no meu /mnt, /pendrive. Então, vamos lá para dentro, para vocês verem que já está aqui. Não tem nada aqui dentro. Vou dar um touch aqui, criar um arquivo .txt e vou dar um eco aqui dentro. Arquivo de teste, partição, Lux. Vou direcionar isso aqui para o meu arquivo txt. Eu dei um cat aqui, tá lá. Certo? Vou sair dessa ponto de montagem aqui do meu pendrive. E beleza. Eu tenho esse pendrive montado aqui agora. Mas, por enquanto, toda vez que essa máquina bootar, tá certo? Eu vou ter que montar isso aqui automaticamente. Descriptografar o disco e depois montar ele na mão. Fazer isso no terminal. E não é isso que a gente deseja, né? Eu desejo que, se meu disco estiver espetado ali no meu computador, que ele automaticamente já descriptografe para mim, já monte isso tudo e não me dê mais trabalho nenhum, que eu tenho que fazer mais, não tem que agir aqui no terminal para fazer isso. Então é isso que a gente vai mostrar aqui agora. Vamos automatizar esse processo aí de montagem desse disco criptografado. Para isso, a gente tem que agir num arquivo aqui do nosso pacote de ferramentas do Crypt Setup, que ele fica em /etc, /crypttab. Vejam aqui que eu já tenho meu VDA5 Crypt, tá? Que é meu disco lá principal, meu /. Ele já está com essas informações aqui para mim. Agora eu vou criar uma nova linha aqui, fazendo a montagem, o ponto de montagem aqui do meu pendrive cripto. Eu vou copiar aqui a linha para não ter nenhum tipo de erro aqui, senão não vai funcionar a nossa demonstração. Então aqui eu estou montando o /dev, /vdb, que no meu caso é meu pendrive, meu disco lá do meu pendrive. Estou mapeando ele no pendrive cripto. Aqui esse nome, depois a gente vai ver para que serve. E aqui eu estou usando o Lux para fazer isso. Eu vou salvar esse arquivo. Deixa eu ver se salvou mesmo. Opa. Tá, salvou, tá lá. Ok? E também agora eu vou fazer a montagem. Então, nesse ponto, eu fiz a descriptografia do disco. Eu estou solicitando ao meu Crypt Setup que ele faça a minha descriptografia do meu disco. Só que ainda tem que montar esse disco no meu sistema operacional. Onde que eu vou atuar? Aí no velho e conhecido etc/fstab. A gente vai lá para o etc/fstab. E agora vamos fazer essa nossa montagem aqui do meu disco. Que disco que eu vou montar? Lembra que eu falei para vocês que ele fica mapeado em /dev, /mapper, /pendrive crypto?
Então, é lá que a gente vai utilizar o ponto de montagem desse disco. Então, tá aqui. Eu estou montando o /dev, /mapper, /pendrive crypto. Estou montando ele na partição /mnt, /pendrive. Tá certo? O formato aqui que ele foi formatado, foi criado o file system dele, hash4, default, e para não fazer dump, não fazer o backup aqui da nossa partição. Certo? Vamos lá. Opa. Ok. Vou dar uma conferida nele, ver se ficou tudo ok. Tá lá, /dev, /mapper, pendrive crypto, mnt pendrive, ok, tudo certo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos rebootar essa máquina e verificar o que vai acontecer para a gente lá na nossa máquina virtual. Aqui eu estou logado no SSH, né? Vamos voltar aqui para a máquina virtual, ela está rebutando já subiu o nosso Grub, e vamos ver aqui o que vai acontecer aqui para a gente. Então aqui ele está pedindo a senha do meu primeiro disco, meu VDA, tá? Eu vou digitar minha senha, minha passphrase do meu VDA. E agora, o que aconteceu? Ele está pedindo a outra passphrase minha para fazer a montagem do pendrive crypto, no /mnt /pendrive, certo? Então, eu vou digitar ela e pronto. E o disco a máquina que vai subir. Vamos voltar agora para o nosso SH para ficar melhor aqui nossa visualização. Então, vocês podem ver que agora eu tenho meu VDB, pendrive cripto, criptografado, ponto de montagem dele, /mnt /pendrive. Vamos ver se ele está montado lá mesmo? Vamos lá. /mnt /pendrive, que está lá no nosso arquivo que a gente tinha criado anteriormente. Então, ele já está montado aqui na máquina. Porém, vocês viram que a gente teve que digitar duas passphrases, não é isso? E isso, às vezes, imagina que eu tenho várias partições, não com LVM, cada partição separada, cada partição criptografada ali separadamente. Imagina eu tenho 10 partições. Tem a /var numa partição, /mnt em outra, /root em uma, /home em outra. Imagina eu ter que escrever 10 senhas, decorar essas 10 senhas para descriptografar essas partições. Não é algo muito conveniente, né? Então, agora a gente vai utilizar um outro processo do Lux, tá certo? Para a gente poder fazer essa descriptografia utilizando, não agora uma chave, a gente vai utilizar um arquivo, tá? Um arquivo de caracteres aleatórios, a gente vai criar uma chave realmente num arquivo, tá certo? E quando eu descriptografar o meu disco principal, que no meu caso aqui é o VDA, automaticamente o Lux, ele vai buscar esse arquivo, essa chave minha lá que eu vou criar aqui agora, que eu vou demonstrar para vocês, e a partir daí, com essa chave, ele vai descriptografar o meu outro disco, que no nosso caso aqui é o pendrive, ok? Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Eu vou aqui para o meu /root, eu vou criar esse arquivo no /root, que geralmente aqui no sistema, somente o root tem acesso ao nosso /root, tá? Por questões de segurança. Eu vou criar aqui uma chave, criando com o nosso famoso DD. Tá? O DD aqui não é de Debian Developer, tá certo? Eu vou criar aqui um random, vou usar caracteres aleatórios, e o off aqui é a saída do comando, eu vou salvar ele em /root /key, vou chamar de key, tá? De 4096 bits e a contagem de 1 a 1. Vamos lá. Criei esse arquivo, então podem ver, eu já tenho esse arquivo aqui, caracteres aí aleatórios, tá certo? Eu vou colocar um chmod 000 para esse arquivo aqui, para realmente ninguém poder ter acesso a esse arquivo, somente o root. Então tá aqui, ó. Zerei as permissões desse arquivo, certo? É importante que seja feita essa etapa aqui quando utilizar o processo de arquivo para descriptografia de disco, tá ok? E agora a gente vai adicionar esse arquivo, né, que eu criei, que está em /root /key, eu vou adicionar ela como chave para descriptografia do meu disco.
Como que eu faço isso? Com esse comandinho aqui, crypt setup, lux id key, /dev /vdb, esse é meu disco aí criptografado, e onde está meu arquivo? /root /key. Ele vai pedir a senha dessa partição. Eu já tenho essa passphrase minha criada, né? Que eu criei lá no início. Vou digitar aqui novamente, que eu acho que eu errei a senha. Ok. Ele está adicionando já esse arquivo ao sistema aqui do Crypt Setup, do Lux. E pronto, já está adicionado. Tá certo? O que eu preciso fazer agora? Lembra lá do arquivo do /etc, /crypt setup? Que eu falei que aquele none, eu falava depois para vocês ali o que era. Então, justamente, esse espaço aqui do none, ele utiliza para quê? Para eu colocar qual chave que eu quero utilizar, qual arquivo, no caso, né, é uma chave, para descriptografar essa minha partição. No meu caso aqui, é o /root /key, que a gente acabou de criar, tá certo? Então, eu vou sair, salvar, vamos dar uma conferida lá nesse arquivo, e tá lá. Pendrive Crypto, o /dev /vdb, eu vou utilizar a minha chave ali, o meu arquivo que eu criei, aleatório, /root /key, para descriptografar essa unidade. Ok? Então, vamos ver se vai dar certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos rebootar essa máquina e verificar lá na tela da nossa máquina virtual, a nossa interface gráfica aqui, o que vai acontecer a partir de agora. Então, Grub, subiu o Linux, subiu o nosso kernel, vamos embora. Agora ele está pedindo a minha passphrase do meu disco VDA, tá certo? Ok. Eu queria que isso acontecesse mesmo, ele tem que pedir essa passphrase do meu VDA para descriptografar. E notem que anteriormente ele tinha pedido a minha chave, a minha passphrase do meu pendrive. E agora, não mais, não pediu mais nada, e a máquina já rebootou, já está inicializada aqui agora. Vamos logar novamente aqui via SSH nessa máquina, para a gente ver agora o que aconteceu. Então, já vou dar um df-h aqui nessa máquina. Então, agora vocês podem ver que meu /dev /mapper, o meu pendrive cripto, eu mapeei isso aqui lá no Crypt Setup, já está montado aonde? No meu /mnt /pendrive. Tá? Então, eu tenho aqui agora essa partição totalmente criptografada, todo o restante do meu disco aqui criptografado, meu /home criptografado, meu / criptografado, meu swap criptografado nesse disco. Vamos entrar lá nesse pendrive e ver se realmente o nosso arquivo está lá. Está lá, ó, arquivo, certinho, arquivo de teste, partição Lux montada aí. Ok? Essa era a demonstração que eu tinha aqui para vocês. Vamos voltar aqui agora para a apresentação. Essa apresentação ela vai ficar disponível, tá? Então, quem quiser depois ver os comandos, revisar isso aqui, vai estar tudo na nossa apresentação. Eu vou subir aqui a apresentação para vocês, já na parte final aqui. Lá. Ok, já está aparecendo aí para vocês. Então, partimos daqui para a nossa conclusão. Então, vimos que instalar o Debian Linux GNU com criptografia é simples e deve ser realizado sempre que possível. Certo? A criptografia é uma camada a mais de segurança no seu disco. Ok? A criptografia, lembrando aqui, a criptografia ela não substitui backup, ela não tem nada a ver com backup. O backup ele deve ser realizado. Ok? E outra boa prática aqui de segurança é que você faça o backup do cabeçalho lá do header do Lux e salve esse cabeçalho em algum outro local seguro também, tá certo? Porque pode acontecer de o seu disco corromper, né? Esse cabeçalho do disco corromper, e se você não tiver o backup desse cabeçalho, acredito que nunca mais você consiga recuperar os dados ali que vão estar dentro desse disco. Então, o processo de backup desse header ali, que eu mostrei para vocês lá, os hexadecimais desse header, ele é simples de ser feito também. Ele é feito com o comando crypt setup, lux header backup, tá certo? E restore também. Ele é feito um comando bem simples aqui. Está anotado aqui para vocês embaixo na apresentação.
E concito a todos que têm um disco criptografado em casa ou no trabalho, tem um backup disso aqui salvo em outro local. Porque o dia que o disco der alguma pane, realmente você vai perder seus dados, caso você não tenha backup desse disco, né? Se for realmente um problema ali, um famoso, antigamente um bad block no disco, né? Você realmente pode perder ali toda a sua partição criptografada do disco. Aqui estão as referências que eu utilizei aí na demonstração de hoje, na palestra. Aqui tem o link do Benchmark, que eu tinha falado para vocês, com alguns testes a ser realizados, bem bacana, bem interessante isso aqui. E essa palestra ela vai estar disponível aí daqui a uns... Assim que terminar aqui, eu já coloco lá no Andrade WikiBR/palestras. Beleza, senhores, é isso. Essa aí é a foto da MiniDevConf, lá em Brasília, organizada pelo pessoal de lá. Estávamos presentes lá esse ano. Satisfação. E ano que vem, Brasília vai estar ganhando mais um novo DD, para concorrer na nossa pontuação, né? Ano que vem estarei lá em Brasília. Atualmente estou em Recife, morando em Recife, mas ano que vem estarei lá em Brasília, fortalecendo lá o time de DDs lá por Brasília também. É isso, pessoal.